Oi, pessoal, tudo bem? Olha, hoje no SGCast nós temos um profissional que é mais que especial para o sistema de saúde brasileiro. Mas antes disso, eu quero contextualizar para vocês a conversa que nós vamos ter aqui hoje. Nos últimos 20 anos, o sistema de saúde brasileiro, ele cresceu por alavancagem, por demanda orgânica, enfim. Mas o fato é que ele cresceu. Cresceu mais ou menos em 20% o número de médicos, quase que triplicou eh, o número de médicos e cresceu mais de 20% no número de hospitais. Ora, o sistema de saúde brasileiro em si cresceu, mas a pergunta que fica, ele melhorou? O sistema de gestão melhorou? A governança dos serviços e a entrega dos desfechos clínicos melhoraram? Para discutir esse assunto hoje comigo, eu trago aqui para vocês um médico, gestor de uma das maiores plataformas, de sistema de saúde que nós temos hoje no Brasil e, com certeza, uma das maiores do Distrito Federal. Para falar com vocês, eu trago o doutor Marcelo Caio, um grande amigo, a gente se conhece há um tempão, né, Marcelo? Não pode Desde de quando eu tinha cabelo. É verdade, tem um bom tempo. Seja muito bem-vindo, você é muito esperado aqui, a gente sabe que você tem muito a contribuir com o sistema de saúde brasileiro. Eu também sei que você fala muito pouco com esse público, e eu quero que você use esse canal hoje aqui também para estimular as pessoas a entender o sistema de gestão de saúde brasileiro como ele verdadeiramente é. E uma coisa que, que comigo aconteceu, Marcelo, eu imagino que contigo também, que eu quero começar mais ou menos por aí. A gente estuda, a gente, se especializa, a gente faz um monte de coisa, mas chega um momento que, o sistema de gestão pinça você e traz para dentro, né. E eu imagino que essa transição de carreira, ela é um desafio, né, assim, como foi para você e em que momento você falou assim: "Não, espera aí, não dá mais para conciliar ser médico e fazer gestão de serviço", né. Em que momento essa decisão chegou na tua vida e por que você tomou ela? Porque eu imagino que tem um monte de médico, de gestor, de profissionais que estão aí que eu imagino que passa por isso também. Que deve estar se perguntando nesse momento, né, E aí, o que que eu onde faço, foi a né? virada de chave, né. Vou gerir minha clínica ou vou continuar sendo médico de jeito que eu não faço mais ou menos, né. Em que momento isso para você chegou e por que que você tomou essa decisão? Bom, primeiramente boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. Você sabe que, partindo de você não tinha como negar, né, comentei Obrigado. anteriormente, até pela relação, nós tivemos até a oportunidade de trabalharmos juntos também, então Foi seu a ideia. gente tem a formação nossa realmente na parte assistencial, então a gente fala, eu acho que acredito que a gente possa falar não só como uma opinião pessoal, mas com certa propriedade, né. Hoje usa-se muito o termo lugar de fala. Pô, Perfeito. nós estamos dentro do contexto, né, e é muito do que a gente sente, não só do que a gente percebe, né. A gente tem aí os analistas os engenheiros de obra pronta, né, a É gente isso não, aí. a gente participa Você do sai com processo e tudo. vem participando inclusive da transformação dele, né, de forma talvez indireta ou até direta. Eh, Esse momento de virada de chave, eu costumo dizer tem muita gente que às vezes me pergunta isso: "Puta, faço um curso de gestão, eu gostaria de ir por essa área", né. Eu costumo dizer, cara, que eu sou a pessoa que mais desaconselha as pessoas que querem ter isso como uma carreira, né, como um processo. Eu acho que na verdade, como você usou bem a frase, a expressão, eu acho que essas coisas, nós somos fisgados para isso. Seja por um contexto, seja por uma vocação que você ainda não conhece, seja por um convite inexpressivo, seja movido por um desafio pessoal, por ego, Sim. que seja, né, por vaidade. Meados de 96 eu cheguei em Brasília, né, recém-formado, me formei em 95, tô fazendo 31 anos de formado agora, na parte médica, e vim para ficar no Exército, nas Forças Armadas, e acabei ficando em Brasília, surgiram muitas oportunidades, fiquei quase 10 anos nas Forças Armadas, fiz minha residência médica lá dentro e fui trabalhar, né, precisando pagar os boletos, fui trabalhar em vários hospitais aqui de Brasília, conheci hospitais na origem, trabalhei em hospitais que hoje não existem mais, que já foram Verdade. demolidos, então, né. E aí o hospital que eu trabalhava, ele foi comprado pela Amil, pela operadora de saúde. E eu já fazia um trabalho junto à clínica médica, eu tinha mais de 90 médicos, né, nós estávamos em 3 hospitais do Distrito Federal, e eu sempre, achei muito legal colocar na prática uma coisa que a gente vivencia na residência médica,
que é a linha de cuidado, né? Eu acho que a linha de cuidado ela traz uma previsibilidade de custo, ela traz uma previsibilidade de resultado, né? Ou pelo menos você consegue participar mais do prognóstico de alguma coisa, porque você olha o doente no antes, no durante e no depois. E se você tem uma linha de cuidado meio que pré-estabelecida, independente da fase que você pega o doente, você tem. Então, se você pega ele na fase de diagnóstico, você tem uma sequência para oferecer. Se você pega ele na fase paliativa, você ainda também tem uma sequência. Então, independe muito, a linha de cuidado não é só do começo ao fim, ela pode ser do meio para o fim, mas desde que você mantenha na linha. E assim a gente fez, cara, de uma forma muito genuína, do ponto de vista clínico, de examinar o paciente, da anamnese, né, do exame clínico. Eu sempre fui muito um médico de diagnóstico, eu sempre fui meio Dr. House, eu curti isso pra caramba. Tive isso com os preceptores de Aliás, residência. o livro do Dr. House é uma história muito interessante. Muito legal, né? Eu li. E aí é muito essa coisa do diagnóstico, de explorar o doente, salvo as devidas proporções, né, do House e da série, que é um pouco... A série não conversa muito comigo, né? Ele é um pouco Ele é meio escrotão, assim. midiático demais ali, né? Mas enfim, e aí, Edivaldo, na compra, na aquisição desse hospital que a gente trabalhava com o nosso grupo, eu recebi um convite. Na época eu estava participando de residência médica, internato médico, sempre gostei muito da aula de aula, da área de ensino, né? Participava de graduação, de enfermagem, fisioterapia, fono, farmácia, medicina, pós-graduação. Era convidado para essas coisas, sempre curti muito isso, né? A gente não ganha bem, Mas se diverte, mas né? se diverte, né? E eu sempre gostei muito disso. Talvez uma herança familiar, minha mãe, minhas tias são professoras, isso talvez esteja no DNA. E aí, quando a Mil fez essa aquisição, cara, eu recebi um convite foi um convite até inusitado. Nunca na minha vida eu pensei em me enveredar por esse lado, né? A medicina não é uma tradição familiar, então eu acho que foi uma coisa meio que vocacional, meio que aconteceu na minha vida, foi colocado para mim. E é muito lindo, eu falo que eu desaconselho, porque a pessoa que quer seguir isso como carreira, cara, você precisa partir primeiro de um perfil. Eu acho que você precisa saber entender, ter uma resiliência enorme, né? Ter uma visão, sair um pouco da caixinha às vezes para você olhar o contexto, né? Você não pode colocar tudo sob a sua ótica o tempo todo, né? Não tem muito certo ou errado, você tem que ouvir muito. Você tem que estar atento às movimentações, que são muito players, né? E Marcelo, pegando esse gancho, porque assim, e eu acho que quem está em casa precisa ficar paradinho aí ouvindo, porque ter a oportunidade de ouvir 30 anos de experiência não é privilégio para qualquer um, sabe? E você parar aqui e colocar essa experiência para a gente, eu acho que é muito relevante, até para quem está chegando agora, né? E quando você pega essa linha do tempo, vamos pegar dos últimos 20 anos. Ok. Quais transformações ou qual transformação no mercado de saúde mais te chamou a atenção? Porque você citou linhas de cuidado, você citou a necessidade da multidisciplinaridade no envolvimento do desfecho clínico, mas assim, para você, como gestor, o que falou para você, falou assim, poxa, uau, isso eu não esperava que acontecesse? Então, uma vez entrando na gestão, né, se enveredando por essa área, para mim, eu acho que a gente pode enumerar aqui, talvez a gente faça vários pontos, se eu sentar com você e traçar uma cronologia de tudo que vem acontecendo, principalmente na medicina privada do Brasil, né? E eu participei também de parte da saúde pública para a gente poder comparar, né? Talvez um pouco da falência do Estado em nutrir é o que surgiu a saúde suplementar, né? Ela suplementa uma obrigatoriedade constitucional, né? Senão, não precisaríamos, como muitos países da Europa. Então. E talvez a gente faça, então, essa cronologia e a gente se depare com coisas em comum. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção e teve uma movimentação muito grande até dentro de uma empresa que eu trabalhava, que foi o investimento externo na saúde. A alavancagem. A gente tínhamos, então, empresas familiares, hospitais, né, operadoras, tínhamos prestadores de serviço que eram você vê aí vários hospitais que a família deu continuidade, né? Várias linhas que foram isso,
Mas me chamou muito a atenção em algum momento, até por uma legislação, que houve nós tínhamos no Brasil capital estrangeiro vindo dos mais variados segmentos, mas não na saúde. E houve um momento que houve uma abertura de mercado, uma permissividade maior, amparada legalmente. Foi até na época do próprio, salvo engano, na época quando o Renan Calheiros estava à frente do Senado. Uhum. E teve até uma legislação importante sobre isso aí. Foi quando eu comecei a perceber fundos de Singapura entrando em algumas redes, a própria fundos americanos importantes, a maior operadora de saúde chinesa entrando na saúde do Brasil. E aí, do ponto de vista médico, né, do ponto de vista de saúde, incremento de tecnologia, custo, né, e as operadoras de saúde correndo atrás da sua previsibilidade para tentar implementar essa coisa de saúde não tem preço, mas tem custo. E muito, né? E muito. E aí, do ponto de vista médico, uma corrida quase que para que você escolhesse uma bandeira. Porque ou você se polarizava de uma certa maneira, entrando em grandes grupos de redes hospitalares, em algumas cidades, ou você não trabalha em lugar nenhum. Ainda é meio assim, né? Não, eu acho que agora é mais, mas não existia isso na época. Você tinha aquela coisa de... Mais bairrista, né? o profissional liberal, o médico sempre teve esse desejo, né? Da independência, do ato médico, do profissional liberal, e ele tem... E aí a coisa começou a tornar, ela começou a se profissionalizar mais. Eu acho que a gestão na área de saúde, ela obrigatoriamente começou a se tornar mais profissional. Então não era mais um tino comercial de um médico da cidade que era reconhecido, virava fazendeiro ou prefeito, né? Exato. E aí ele criava uma rede. Não, já não era mais permitido certos erros, certas arrogâncias junto ao mercado, junto às operadoras, junto às fontes pagadoras, como era feito antigamente. Você sabe que eu escrevi um artigo sobre isso um tempo atrás, que era, o título é assim, ó, Um Cavalo de Pau na Carroça dos Desejos. É exatamente isso. Já resumiu todo. Porque o que esse tanto de dinheiro, na minha visão, trouxe no mercado brasileiro, Marcelo, foi um cavalo de pau. Sabe? Porque pegou um sistema de governança de sistema de saúde sedento por recursos, mas com um sistema de governança sem saber o que fazer com ele. Perfeito. Entende? Perfeito. E a gente viu isso juntos. Perfeito, exatamente assim, isso. Eu saindo e você permanecendo. Permanecendo, E a gente viu assim, aí começou a entrar muita tecnologia no mercado, começou a ter médico no mercado com preço de... E aí eu falo preço porque é exatamente essa palavra, de jogador de futebol. Preço, exatamente. E esse modelo... Passes, né? A gente pega, cara, vamos pegar assim, ó. Se a gente pegar os últimos 20 anos, você pega o IPCA, que é a tabela que corrige aí os nossos contratos. Você vai ver que ele acompanha a inflação, tá tudo bem, tá ali. Quando você pega o reajuste dos planos de saúde, ele está acompanhando essa tabela, ele está moderando a inflação, salvo os planos empresariais, né? Sim. Porque os outros, a inflação está corrigindo. Mas, ali ele tem um limite, né? Os outros não. Mas quando você pega esses últimos 20 anos, vamos pensar assim, ó, o custo médico hospitalar, ele sempre andou acima de 15%. Então, ou seja, ano após ano, 15% mais caro. Mais caro, mais caro. Inflacionado ou não? O dobro da inflação. Você pega, os dados são públicos, você pode buscar que a gente vai ver. Quem está aí assistindo a gente pode pesquisar. Quando você pega a tabela que corrige os nossos contratos, ela sempre ali na margem do 7, 6, quando acontece. Porque às vezes esse repasse para a gente não é efetivamente realizado. Perfeito. E quando você pega para o usuário, para o paciente, isso sempre é repassado integralmente ali. Exato. Então, o que eu percebo? Quando você pega a sinistralidade também dos últimos 20 anos, houve um downgrade absurdo. Por que eu falo downgrade? Nós tínhamos algo em torno de 1.600 operadoras de saúde, hoje nós temos 800, 900 operadoras de saúde. E reduzindo. E reduzindo. Só que a sinistralidade, ela se manteve ali na casa dos 80% na média durante toda essa série histórica. Então, assim, o problema
não é a sinistralidade. Não avançou nesse sentido. Então, ou seja, o downgrade não resolveu o problema do sistema de saúde, porque como chegou muito dinheiro, a galera, não, beleza, vamos fazer downgrade que resolve o problema. O downgrade não resolveu. Parece que é um pouquinho do modelo do sistema de pagamento mesmo, sabe? Assim, Então, mas você tocou num ponto super interessante, né? Nós tínhamos um mercado extremamente atrativo do ponto de vista de investimento, né? exato. Esse caminhão de dinheiro, esse cavalo de pau enorme. A que foi carroça é cheia de essa dinheiro. carroça cheia de dinheiro aí. Então, era um mercado até então extremamente promissor, né? O pessoal viu a serra pelada da área de investimentos. Todo mundo passou a achar, Edivaldo, mesmo ao longo de anos, com tudo que está acontecendo, né? Com downgrades não resolutivos ou não, todo mundo achou que isso aí era o Eldorado do negócio. E até hoje você vê investidores falando assim, não, eu quero montar um hospital, eu quero fazer... Porque ficou aquela máxima que a parte da saúde dava extremamente... E no início isso de fato foi a ausência de regulamentações, né? Uma ANS nem muito regrada ainda. Porque nós estamos falando de uma precursora, de uma Golden Cross, quando começou lá atrás, né? Exato, Então, medial. não tinha muito essa... Então, as operadoras andavam de braçada e os prestadores também. E um mercado pungente. Aí você coloca uma coisa extremamente interessante. E ao longo do tempo, essa tal margem, esse tal estigma, esse tal Eldorado que foi criado, como você alavanca 2 vezes o custo e 1 vez o reajuste, em algum momento, isso foi se achatando ao longo do Cruzou. tempo, e não adianta você mexer no consumo, no sinistro, porque a distância entre o custo se aproximou muito do preço. E aí, por mais que você reduza, isso não vai fazer diferença. Concordo plenamente com você. E vivendo isso de dentro de um operador e depois como hospital, isso é muito nítido. E a gente ainda tem a pecha do fee for service malvadão, né? Assim, aí tem que achar um culpado. Aí, mas espera aí, se o problema aqui é, sei lá, é a integridade do prestador, então vamos culpar o fee for service. Porque assim, eu particularmente, se a gente olhar para os modelos de remuneração que a gente tem hoje, Marcelo, você vai ver que tem um Frankenstein, né? Fee for service, velo, performance, assalariamento, bundle service, pagamento por diagnóstico, Adaptation, enfim, tem de tudo. não falta opção ao seu dinheiro de volta, né, para você se É. divertir. Mas quando a gente olha o modelo de remuneração que a gente hoje, dentro do sistema de saúde, mesmo ele vai se adaptando ao modelo. Então, eu não acho que é uma questão de mudar o modelo. O sistema ele se autorregula, né? Outro dia eu estava conversando com alguns amigos e a discussão era exatamente essa, assim, se o sistema ele ia ser capaz de se autorregular na baixa. Porque a gente estava conversando sobre isso aqui agora. As empresas esperaram a corda esticar demais para começar a fazer mudança. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a gente tem um sistema de saúde que mudou muito durante todo esse tempo. Assim, a gente triplicou o número de médicos, a gente aumentou em mais de 20% o número de hospitais, tecnologia médica chegando a rodo no Brasil com essa dinheirama toda, faculdade de medicina formando profissionais como nunca formou. Aí a dúvida que eu tenho, o paciente ele também evolui. Então, assim, o paciente ele evoluiu mais rápido do que a nossa capacidade de entregar serviço, Marcelo? Será? Eu acho que o que evoluiu mais foi a informação que o cliente recebe, seja ele o cliente médico, Ou seja ele... paciente? Porque quando você tem mais informação, muitas das vezes você encontra o cliente que chega, o cliente paciente, que chega no consultório médico e fala assim, eu quero fazer tudo. E se você não prescreve o E se exame você pra não ele, prescreve, tá você bravo. perde o paciente. E aí a operadora de saúde fala, mas por quê? O que está acontecendo Aí aqui, criou-se a história, e você falou muito de sistemas que foram criados de remuneração, o sistema é muito perverso, cara. Ele é muito perverso. Então o que aconteceu? Hoje, se você for olhar o ciclo de receita, como você faz para transformar um atendimento médico, um atendimento one-on-one, na receita? O ciclo que você... É uma loucura. É uma loucura. Eu contei, né? Eu tive a oportunidade de fazer um projeto no CNPJ antigo. São 27 estações de trabalho, 27 estações, da entrada do paciente ao hospital,
e uma eventual internação, tá? Um ciclo de alta. 27 internações de trabalho, de estações, É uma loucura. é uma loucura. E olha quanta gente entra para transformar uma guia de atendimento de um convênio numa conta para remeter ao convênio, para que dá 90 dias, 120 dias, venha ou não, mediante uma glosa técnica, uma remuneração. E aí você começa no mercado que finge que atende, para um outro, e você tem um player que finge que paga, e eu finjo que eu faço um contrato de confiança com você e eu finjo que eu vou seguir. Mas olha que coisa interessante, porque assim, ó, eu acho que Mas a perversidade mas é muito nisso. Então, só para completar, a informação aumentou para o consumidor e a gente entrou no... Porque a visão de operadora, você começa a olhar no consumerismo, pô. Você tem um ticket médio que você paga para ter acessibilidade no Brasil. Nós temos um poder aquisitivo baixo, grande parte da população, para planos de saúde. Então, o cara hoje paga um valor mas mudou nas extremamente duas baixo. pontas, Porque, né? pois é. Mas aí você começa a oferecer um maior acesso, né? E você não pode ter restrições, independente do ticket que você tem, mas o número de informações não adianta. O cara, por exemplo, se eu quero fazer uma ressonância, mas por quê? Não, porque é o melhor exame. Não, é o melhor exame para quê? Depende do caso. Não, lógico, se você não sabe o que você está pedindo, você não sabe o que você vai encontrar. Chama-se exame complementar, porque ele complementa Exato. um diagnóstico. Você não pode se surpreender com isso. E aí vem muito do que você colocou. Então, assim, o que mudou? Mudou dentro. Lógico, que nós temos hoje mais diagnósticos. Uma vez estavam falando para mim assim, nossa, você notou que aumentou muito os cânceres de tireoide? Eu falei, não, aumentou o número de ecografia. Exato. Mas tem uma coisa interessante, e é uma crítica que eu faço, porque eu acho que o sistema de saúde que a gente tem hoje, nós preparamos ele para tratar doença. Nós Eu temos acho um sistema de doença. isso, um sistema de saúde que, e aí eu falo pela minha formação básica, pela minha especialização e pelos colegas que eu tenho, assim, a gente foi formado para cuidar de doente. Isso. E as instituições que a gente, basta você ver os hospitais, todos os hospitais gerais, de porta aberta, papapá, papapá. Mas se a gente pegar a população, vamos pegar da geração Z para cá, a gente tem uma população que se preocupa muito mais com bem-estar do que com doença. Perfeito. Então a preocupação é assim, ó, eu não quero ficar doente. Esse cara que não quer ficar doente é o cara que chega no cardiologista e fala assim, doutor, prescreva toda a bioquímica possível aqui, ele sai de lá com mais de 50 exames. Eu estou pagando, perfeito. E aí o que o médico faz? Com esse modelo predador, pô, vamos pegar, Marcelo, daqui a 2030, nós teremos 6,3 médicos para cada 100 mil habitantes em Brasília, de acordo com o censo do Conselho Federal de Medicina. É muito médico para esse volume de pacientes que a gente tem aqui. A concentração é maior do que a... Então, assim, isso leva o médico, às vezes, até falar assim, não, peraí, eu não posso perder esse paciente. Mas também entrou no mercado com muita concessão de privilégio também as outras formações, o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo e todo esse ecossistema, essa nutricionista suplementação. pedindo exame. E aí o paciente falou, não, peraí, bem-estar é um negócio diferente do que também o mercado me entregou. Aí vamos pegar aqui o paciente que tem a caneta emagrecedora lá. Ele vai lá no médico, ele usa a caneta emagrecedora. O sistema de saúde tradicional, o fee-for-service, lá, a saúde suplementar, ele não vai financiar isso aqui. Perfeito. Não é exatamente isso? Mas o paciente perde tanto peso que ele começa lá a uma flacidez muito grande, um síndrome de Desnutrição derretimento facial. proteico-calórica, Esse paciente vai lesão pro sistema de renal. saúde, né? O custo vai aparecer lá de qualquer jeito. Isso. Mas só pegando um gancho, sem interromper seu raciocínio. Dentro da linha que você colocou, você falou que mudou o perfil do paciente. Hoje a geração quer... Mas essa geração hoje, ela tem essa intenção de estar melhor ou se prevenir por conta da informação. Exatamente. Se você pegasse a mesma informação, que é onde nós estamos cruzando agora o nosso ponto. Se você pegasse hoje a quantidade de informações e conhecimento que nós temos acesso, e rápido, e barato, que abre na internet. Pô, hoje a gente comprava um livro de semiologia, hoje a gente estudava dentro da biblioteca. Exatamente. Né? Não estou falando de 20 anos atrás, pô. Não estou indo para um outro século. Então, eu acho que, de fato, sim, essa geração que você está mencionando, e eu tenho 10 anos mais que você, mas a gente está mais ou menos... Nós vivemos os dois
Então a sim. gente sobrevive a qualquer coisa. Por isso nós estamos assistindo uma coisa de tentativa e erro. Mas assim, Mas a informação hoje, levou a isso. Se a gente o- tivesse isso no passado, eu acho que a gente estaria vivendo talvez o mesmo problema. você tem nas suas mãos hoje, sei lá, 400 leitos? Dá isso? Dos dois é. 400 Dos leitos, dois né? hospitais é. Hospital geral, de porta aberta, mega Alta especializado, complexidade. alta complexidade, transplante e tal. É, o hospital, nessa visão que você colocou de linha de cuidado, Marcelo, e eu vejo que você é um defensor nato disso e eu admiro você demais por isso, sabe? Porque é difícil achar um médico que acredita em linha de cuidado. Às vezes alguns acreditam por questões comerciais, e É, não por questões de... por é, divulgação. É. e, Mas não põe na prática, né? e aí, assim, a linha de cuidado hoje, ela é parte do sistema hospitalar ou o sistema hospitalar é final dela? Ou, É uma dúvida cara, que eu tenho. mas vamos lá. Para mim, sempre foi e sempre será parte. Então, na tua cabeça, o cara que vai lá e faz a cirurgia bariátrica, ele também tem que estar lá no ambulatório fazendo a reposição de ferro, ele tem que estar fazendo o acompanhamento bioquímico dele Exatamente. lá, ele Porque tem... se você isenta essa parte, vamos colocar como nós falamos de linha de cuidado, nós estamos falando de uma linha, Uma né? jornada de uma inteira. jornada, com estações, com momentos, né? Como eu te falei. Então, beleza. Se você pega um momento, nem sempre a sua linha de cuidados vai exercer o hospital. Pode ser que você tenha uma linha de cuidado na própria oncologia, que você não tenha nenhuma intercorrência que você consiga fazer Sim. sem uma internação hospitalar, concorda? Sim. Mas o hospital está ali. Ele vai fazer parte em algum momento ou não da sua linha. Se você não coloca o hospital nessa linha de cuidados, a gente só vai atuar no doente no momento que interessa ao hospital. Então, o paciente pós-bariátrica, para que eu vou ter um ambulatório, por exemplo, de cirurgia plástica reparadora? Não faz sentido. Não faz sentido financeiramente, comercialmente. Não faz sentido nenhum. Por quê? O que me interessa no momento? O momento cirúrgico. Hoje eu já não faço mais aberto, eu já faço hoje. Os grampos evoluíram. Os kits estão cada vez mais baratos. Pô, eu estou na época que a bariátrica custava 25 mil. Pô, hoje você compra kits a 6 mil. O diagnóstico de alta precisão. De alta precisão. Né? Hoje, você falou das canetas aí. A bariátrica deixou de ser antigamente eu estou falando há 5, 6 anos atrás, era uma falta de opção. Era uma opção terapêutica daquele paciente que estava com uma síndrome metabólica gravíssima, e você precisava fazer uma intervenção, você precisava fazer um desvio, né, uma amputação no trânsito dele. Depois, não, a bariátrica virou primeira opção. Aí já não tinha mais a jornada do paciente de ter um apoio psicológico. Então, pegando por esse linho, a gente se perdeu em algum momento. E aí, o paciente tinha, às vezes, um cuidado de extrema excelência, extremo custo, e depois. Porque o que ninguém olha do lado da operadora, tentando fazer uma parte mais balanceada aqui, é que a operadora, ela cuida do custo usuário. Ela paga o começo, o meio e o fim, né? E o hospital, de repente, briga pelo meio. Então, e aí, se você não coloca isso na mesma linha, com o mesmo raciocínio, eu preciso entender também que a minha fonte pagadora, se ela não enxerga aquilo de forma sustentável, e o que a linha de cuidado traz, que é a palavra-chave de qualquer operador de saúde? Previsibilidade. Você tocou num ponto que é importantíssimo, né? Porque pensa assim, ó, vamos botar 3 agentes aqui. Se a gente pega um investidor, você lá no hospital, o cara que investe lá, o cara que compra as ações na bolsa, o que ele quer? Ele quer retorno sobre o investimento antes da depreciação Perfeito. tecnológica daquele equipamento. Perfeito. Qual que é o problema que a gente vive? As máquinas antigamente vinha a máquina em sistema fechado, blindado. Hoje em dia você tem máquina com upgrade 1, 2, 3, 4, 5, mas qual que é o grande problema? A depreciação desse upgrade, sei lá, 5 anos já estourou tudo. Tem outras máquinas mais evoluídas. É até feito para. Né? Então, ou seja, esse retorno sobre o investimento hoje... O end of life está muito mais curto. Esse plano de negócios hoje é extremamente difícil já para o break-even no operacional de exatamente. Quando você pega o prestador, o que o prestador quer? Pô, o prestador, antes de qualquer coisa, vamos pensar assim, ele quer previsibilidade? Quer, lógico que quer. E o que a operadora bota para cima dele? Transparência. Então, assim, o prestador, como investidor, ele quer o seu retorno sobre o investimento, que é a previsibilidade Normal de com qualquer fluxo de negócio. caixa. Mas o que a operadora quer? Transparência.
Na minha visão é isso, ela quer cada vez mais transparência. E com a inteligência artificial agora, quem tinha, comportamentos estranhos aí vai se dar muito Não mal. adianta, não adianta. Nada vai ficar escondido. E o que que o paciente, na minha visão, quer nesse contexto? Cara, eu acho que o paciente, ele nada mais quer do que acesso, sabe. Então a gente, tem uns 3 agentes que o propósito, cada um tem o seu. Mas aí no final, aí a gente para e fala assim: "Tá, beleza, se eu tenho um investidor, se eu tenho o prestador e se eu tenho o paciente, cada um com um propósito diferente, como que eu vou alinhar esse propósito?" Com os players do game. É muito Então, difícil. mas qual é a transparência? Né? Eu posso falar que eu já estive dos 3 lados, né? O SUS Público, privado e operador, né? Hoje eu estou na parte privada, mas já tive dos 3 lados. Então, a minha grande pergunta é o seguinte: tá bom, eu concordo plenamente com você, mas qual é essa transparência? Como é que você quer ter previsibilidade sobre o investimento que eu fiz? É um negócio. sim. Ah, mas de novo, né? Saúde não tem preço. É lindo, é romântico, é bacana, mas como é que se sustenta isso? Só que quando você parte para uma previsibilidade, olha, essa cirurgia está super indicada, está errado, não vale a pena fazer isso, dá para fazer uma tratabilidade clínica, esse paciente merece um acompanhamento, o risco é muito alto. Esse paciente sai daqui do seu hospital que está trabalhando em linha de cuidado e procura um outro prestador e cobra desse prestador uma resolutividade, um imediatismo, que muitas das vezes o excesso de informação para o leigo traz esse tipo de coisa, traz desinformação. E aí ele executa aquilo em outro lugar. Daí você fala, puxa, fui transparente com você, agi com você e perdi o meu cliente final. Né? Mas E aí as operadoras partem para quê? Para radicalismo da verticalização. Aí na verticalização, realmente, quando a gente trabalha sob demanda, a maioria das vezes sempre acham que você está falando sobre uma indicação correta ou um desequilíbrio da conta, certo? sim, A verticalização, de fato, pela sua experiência, você acha que funciona? Na essência do como ela é praticada? olha, eu sou Na essência como ela é praticada atualmente, a verticalização que você fala da prestação de da prestação serviço. de serviço, na essência atual. Eu sou um Eu estou falando do crítico. conceito. Eu tenho eu acho que a verticalização do ecossistema de saúde, sim, eu acho que O é conceito. necessário, porque senão você não consegue nem entregar linhas de cuidado. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto. Mas quando eu vejo, por exemplo, uma operadora de saúde, vamos pegar as Unimedes como exemplo? Vamos. Eu Excelente exemplo, né? eu Você vê momentos Unimedes com resultados totalmente discrepantes. e eu tenho Unimedes como cliente, né, dentro do meu ecossistema. Eu acho que quando você tem um plano de saúde que também é prestador, eu acho que de alguma forma você entra em conflito de interesse com aquele que é o investidor do mercado. Exato. Entende? E cria-se uma expectativa que, de fato, você tem que escolher. E Você e tem que fazer uma e é escolha. difícil isso, porque pensa assim, ó, a concorrência é quase desleal. E aí a gente vê, por exemplo, isso nasce muito de planos de estado também, os caras falam: "Ah, vamos verticalizar nefrologia, vamos verticalizar isso, vamos verticalizar aquilo". Só que os caras começam a entrar também, Marcelo, numa expertise de mercado que, poxa, não vá fazer coisa que você não sabe. E volta no seu raciocínio. Você não vai controlar o sinistro assim. Exatamente, não Volta tem, lá, voltamos ao ponto lá de trás. Fala, porque mas o mindset não não é é do esse. serviço, é do consumo. Exatamente. O mindset está no consumo. E tá, se você diminui preço, você falou preço, se você diminui preço, o que vai acontecer naturalmente no negócio prestador? Ele aumenta o volume. Então, mas Porque no final das contas, sabe, mas quando a gente tem vamos pegar assim, ó, a gente tem quando a gente olha para o governo, por exemplo, é é muito simples, ele vai lá e mexe na Selic, bota para outro pagar. não é? É, Então a gente tem um comportamento de sistema de governança, como um todo, que ele já é esse negócio assim, ó, ficou caro, passa a conta para o outro, isso. não é isso? E não contrapesos. É, É um sistema de unilateral. Mão Marcelo, eu única. lembro que um tempão atrás, aí, essa em 2017, eu fui convidado para ir numa grande operadora aqui no Brasil para ajudar eles a desenhar uma linha de cuidado oncológico. Poxa, eu cheguei em uma sala com 11 pessoas na sala, uma reunião de 8 horas, no final do dia, eu fiz um review, assim, falei: "Poxa, não valeu a pena essas 8 horas aqui".
Porque a operadora, depois de 8 horas, continuou defendendo os interesses só dela. É o que você falou da transparência, mas transparência não tinha que ser Ela não estava preocupada de nenhuma medida com o prestador, e a única coisa que ela queria comigo lá era sugar tudo que eu tinha de informação do prestador para eles tentarem reduzir a margem, o ticket do prestador. tem um amigo que ele fala, pô, eu vou para o operador para conversa chata. É, Porque você vai lá, você quer fazer uma proposta de, olha, vamos dividir risco, não. É isso. Só se fala em redução E de... pega aí, Marcelo, ó, há 20 anos, 10 anos Eu acho isso atrás, muito míope. vamos pegar 20 anos atrás, a gente tinha 38, 39 milhões de vidas no Brasil, 180 milhões de brasileiros e tal. Hoje nós temos, sei lá, 220, 230 milhões de brasileiros e nós temos aí 53 milhões de brasileiros pendurados na saúde suplementar. Cresceu, vamos dizer assim, cresceu. Mas a gente deu mais acesso? Eu não vejo. E quem que... Vamos pegar o nosso dia a dia, Marcelo. Mas vamos lá, A minha angústia é quando a gente solicita uma O que autorização é de... dar mais acesso? Eu vou te... É abrir, né, assim, Vamos pegar um exemplo. O paciente chega nitidamente com anemia. Eu solicito para a operadora dele uma autorização para ele fazer reposição de ferro, ela nega. nega. Aí fala assim, por que está negando? Ah, porque não está aqui no contrato. Mas se eu não repor, esse paciente vai ter complicações, vai custar mais caro para ela. Outro caso, o paciente vai começar uma quimioterapia. Poxa, eu estou lá De solicitando... novo a linha de cuidado. eu estou solicitando autorização para o paciente. Eu estou com tudo pronto e eu não consigo começar a quimio porque os caras não autorizam o implante do catéter. Aí, ou seja, o câncer é uma Eu doença... posso perder uma janela E o câncer é uma importante. doença somática. Assim, cada dia que eu perco, a doença no dia seguinte é outra. É outra. Entende? Então, às vezes, eu sinto E que... mudando até a programação terapêutica. Mas muitas das não vezes, tem né? dúvida que muda. E o desfecho clínico muda, Marcelo. Sabe? Quanto mais tempo você demora... É o que a gente fala, leucemia, a gente não deixa amanhecer o dia. Pois é. Né? Então, quando a gente pega o sistema como ele está, por que eu falo que, mesmo falando da necessidade desse conselho, vamos dizer assim, né, cada um continua defendendo o seu interesse. O paciente ele quer o acesso mais rápido possível, com o menor custo possível. O prestador, ele sempre... Uma necessidade de consumo que, de repente, Absurda. não é real, mas é fato. absurda. Se você pega a operadora de saúde, ela está cada vez mais burocratizando o próprio sistema que ela criou e penalizando o paciente. Eu te falei da perversidade do ciclo de receita. Em contrapartida, a gente. Você pega hoje, pode fazer a conta lá se não der. A conta aqui imediatamente enviada, a glosa que volta, segundo os dados da ANAP, é de 15,4%, a glosa inicial. Então, Que muitas das vezes... essa glosa inicial, você já não recebe ela com D mais 50. Nunca. Ela vai lá para D mais 100, E o custo do dinheiro? 100 e tanto. Minimamente por contrato, 120. Então, hoje, se você for pegar... Entre recurso, reapresentação e recebimento efetivo sem atraso. E se você pega uma reserva de emergência hoje, ela não pode ser mais vezes o custo médio mensal, ela tem que ser vezes o custo acumulado do seu tempo de recebimento. E aí Ainda mais com as taxas que nós estamos vivendo então hoje. hoje você tem que ter uma reserva aí, sei lá, de 8 meses, 7 meses. E o nosso presidente, cara, ele fala uma frase muito grande: a gente não pode mais se permitir não receber pelo serviço prestado já pelos tempos contratuais. Exatamente. Então, não é só falar sobre inadimplência, não é fato assim, o mercado está difícil. Não é só isso, é que a prestação de serviço, você já colocou bem, né? Avança o custo, mas não avança o preço na mesma proporcionalidade. Exato. O custo do dinheiro hoje, que você paga ao prestador, você paga aquilo. E ainda tem uma outra coisa aí nesse meio tempo, né? Além da glosa, que às vezes é uma glosa técnica, né? Uma glosa administrativa, vem as glosas, cara, que você sabe que é só um fato de protelar para que o protocolo médico daquele mês da operadora, que é aquela coisa de assim, olha, faltou a assinatura do paciente. Ou, olha, a assinatura não sei de quem não está batendo. Olha, o token, o cara fez uma leucemia, fez um quadro de uma... mas isso aqui não é uma urgência, é uma urgencialização. Eu falei, mas deixa eu ver se eu entendi. O paciente tinha um diagnóstico prévio de aneurisma, caso recente. E aí tinha um diagnóstico prévio, mas não tinha tamanho nem sintomatologia para isso. Foi um incidentaloma de uma tomografia de abdômen feito por um cálculo. Caso real.
E aí o paciente, 1 mês e meio depois, ele dá entrada no hospital com dor abdominal, né? E pulso quiliforme. Primeira coisa que você pensa, putz, tá rompendo. Faz o exame de imagem e dobrou de tamanho. De 2,3 vai para 4,5. Aí a operadora, você faz a cirurgia, risco de ruptura de parede. Não, isso não era urgência, porque já tinha um diagnóstico prévio. A dor abdominal não é uma agudização de uma doença previamente crônica. Então, aí, cadê a relação de transparência? É, Né? Então, não tô colocando como julgamento, mas isso é colocado como uma máxima, como uma premissa. E aí não há cristão que resista a você tentar manter uma linha de cuidado onde você está falando para o operador, escuta, você acabou de falar um negócio importante. Para que eu tenho que aumentar o giro de leito? Poxa, para que o paciente possa não ter o custo hospitalar desnecessário. E aonde que não, eu perco com isso. Não perco não, amigo. já entreguei, né? Já entreguei, o paciente fez o que tinha que fazer, o outro paciente que entrar, o meu giro de leito me dá muito mais eficiência por leito. Aquela história, aí vem os modelos, né? Não, então não é o fee for service porque você cobra demais, você cobra demais. Divaldo, eu não vejo esses arranjos, né, essas emendas saindo por isso, mas de fato, no meu cerne, olhando esse tempo todo, eu acho que existe uma relação em que as pessoas não são, não, as pessoas não, os players, eles não colocam de fato um objetivo único. Mas Só eu preciso ganhar, sabe? E aí você falou, cada um tomando conta do seu, olhando de uma forma. Aí, ainda mais, e outra, vamos puxar um assunto, mas ainda mais na oncologia. a oncologia mais tensa. Né? Para mim, ele tem uma oncologia e obstetrícia, ela tem um apelo, né? Porque nós estamos falando de dois extremos do ciclo biológico, né? E ela tem um apelo tão forte, né, que as pessoas precisam se apegar a alguma coisa, né? E às vezes o hospital, o médico, é o único recurso daquele paciente naquele momento. Aquilo que você falou, a somatização desse paciente, psíquica, é pesado, é uma doença estigma. Hoje nós temos doenças que estão se tornando crônicas, o HIV, por Sem exemplo. contar o risco de responsabilidade civil que a gente tem. E a perda de janela, pô. Você não ofereceu o melhor tratamento para o seu paciente, porque a operadora. Mas não fui eu. Mas, né? inclusive, tem casos, Marcelo, de serviços que foram. Sofreram processos e tudo, serviços profissionais, a operadora, porque o paciente entendeu que ele teve prejuízo em função do tempo de início do tratamento dele. E a conta fica no prestador. Então, assim. Então, não estou me isentando, né, como prestador, mas eu concordo em gênero e grau com você, cara, que a gente precisa, assim, de fato, chegar num consenso. Agora, cada um fica defendendo o seu e a gente fingir que a gente vai sentar né, e dar as mãos, a conta não vai fechar. E pode pôr o modelo que você quiser. E isso leva um raciocínio, né? Porque você pega grande parte dos hospitais, poxa, se você pega uma liderança que ainda não é madura, ele vai achar que volume é resultado. Exato. Ele sempre vai achar. E aí ele fala assim, poxa, mas eu estou criando hospitais maiores ou eu estou investindo em ecossistemas mais sustentáveis? Né? Quando você fala, por exemplo... Eu acredito na segunda opção. Quando você chega dentro de um hospital e fala assim, ó, vamos desalavancar o risco das operadoras. É uma euforia, assim, é uma histeria coletiva. Mas ninguém se preocupa, por exemplo, com o ciclo financeiro, Exato. com o fluxo de caixa, com o break-even operacional. Ou, pô, eu estou produzindo, mas não estou recebendo. Né? Então, isso é um grande risco. Quando você olha, Marcelo, para esse mercado, qual que é o maior risco financeiro que você vê dentro dos hospitais, por exemplo? O risco financeiro olhando para o mercado? Para o mercado. Quando você olha para o mercado de hospitais, esses 20 e tantos % que aumentou nos últimos anos, desses investidores que chegaram por dinheiro e falaram assim, não, o Brasil tem uma densidade populacional importante, 53 milhões de brasileiros, uma fatia de mercado bilionária, vamos botar dinheiro aqui que tem volume. Né? Mas aí quando o gestor chega dentro do hospital, você passou por isso recém? Várias vezes. Você chega e fala assim, quando você olha para aquele DRS e fala assim, peraí, o risco financeiro aqui está demais. Que é o que eu te falei,
a conta já não fecha pelo custo do dinheiro. Se você for colocar como custo, dinheiro como custo. Tá. Mas presta atenção uma coisa, independente de inadimplência, de glosa, né? O risco incrementado ao negócio, não o inerente ao negócio, tem sido muito maior. Pô. Como você acabou de falar, muitas das vezes as fontes pagadoras, eu não estou discutindo culpa nem fazendo juízo de valor. Perfeito. Tá? Estou colocando dentro de um contexto de análise, olhando externamente e vivendo as dores hoje normais com as operadoras. Eu acho que está sendo imputado um risco ao prestador que, na verdade, ele é da fonte pagadora. Então, por exemplo, eu corro um risco grave de uma intercorrência clínica. Quebra meu negócio. Se eu ficar sem receber, além do prazo esticado, por inadimplência, por glosa, por protelação, chame do que você quiser. E estamos vendo aí as operadoras quebrando, aí os hospitais juntos. A conta não está fechando, pô. Você não consegue pagar. Né? Marcelo, eu tenho uma teoria para isso. Mas a linha faz sentido. Você entende onde eu quero chegar? Perfeito. Só que o que não se coloca, o que não se diz ou se pensa de forma velada, e o prestador, e todo o ciclo... Claro, se você pegar hoje Brasília, são 2.500 pessoas de forma direta e indireta vivendo no nosso hub. Né? Como é que você sustenta 2.500 salários, custos? 2.500 famílias, né? Entendeu? E outra, é lindo, nós somos médicos, somos da área de saúde, somos atrelados, acredito em ciclo de receita, eu acredito na qualidade assistencial como um fruto de sustentabilidade. Todos os hospitais que eu trabalhei, todos que eu tive a oportunidade de dirigir, foram acreditados e melhorou muito o meu ciclo de receita. A qualidade não incrementa custo. Não, isso que é caro, porque isso é papo furado. A qualidade te traz processos de gestão, de desperdício. Reduz desperdício. Muito, muito. Todos, sem exceção. Eu batalhei muito para isso e a minha experiência foi muito positiva. Eu passei a ser um cara que comecei a acreditar que não é uma certificação apenas. É uma mudança de comportamento e cultura. Muitos foram nessa onda da certificação por uma questão de status, né? De status e de contratos. Ninguém efetivamente se preocupou com a acreditação no sentido de reduzir o desperdício. E o que a gente vê hoje? A gente vê no caso do hospital. Você pega hoje a tradição que o hospital tem no Distrito Federal. Né? O que o Anchieta construiu? Quando eu cheguei em Brasília, Edivaldo, o Anchieta era um precursor, pô. A gente nem se falava em ONA, né? O Anchieta falava em ISO. O Nayara lá fazia muito, né? Então, assim, a parte da tradição, a vocação da instituição sempre foi muito por esse lado, né? Então, e aí onde está a previsão do negócio? Sustentabilidade, beleza? Lindo, maravilhoso. Agora, de fato, pouca gente quer olhar para isso. Vai fazer. Pouca gente quer olhar. Então, instituição de uma linha de cuidado, melhora do diagnóstico, foco no custo usuário, previsibilidade de custo, seja ela qual for. Vamos fazer uma diária global? Vamos. Whatever. O que acontece aí está acontecendo, na minha visão, e eu vivenciei isso, pô, uma imputação de risco do seu negócio, do seu prestador. Mas eu acho São certas coisas que é o seu negócio. Por exemplo, o cara compra um plano de saúde que o corretor vendeu de forma irregular. Uma carteira podre, whatever. Tá? Exato. Aí ele vai ao seu hospital num regime de urgência, uma dor torácica. Pode ser uma esofagite ou uma miocardite, ok? Um processo isquêmico qualquer. E aí você não pode admitir o cara porque o cara está em carência. Mas uma dor torácica não é uma emergência? Sim. Não. E se você não atender, dá um problemão. Tá, você vai fazer omissão de atendimento. Eu costumo dizer nos hospitais para as pessoas tomarem muito cuidado. Né? Vocês atendem convênio X? Não, atende paciente. Não, eu atendo paciente. Este paciente ele pode remunerar o serviço prestado, porque o que o hospital vende? Serviço. Exato. Só não vende outra coisa. Tem outros pais que vendem outras coisas, mas a gente é serviço. Né? Ele pode ser particular, né? Ele pode pagar ou conveniado a um processo XPTO. Mas a gente não vende, a gente não atende ao convênio. O convênio não fornece saúde. Os convênios, as operadoras, as seguradoras, elas fornecem acesso. E nós vendemos acesso. Aí o risco da sua venda irregular
fica no hospital que atendeu de boa fé. Exatamente. Então eu vou para sua casa, boto uma cortina para você. Você fala, não é essa cor que eu achei que na minha sala não ficou legal. E aí você fala, não vou te pagar. Porque no contrato eu achei que a minha sala ia ficar, mas... E não paga. E não paga. E aí, o risco maior é essa imputação, porque esse é o seu, e você escolheu errado, Edivaldo. Não eu que instalei a cortina, né? E é muito importante você colocar isso, Então Marcelo. eu não sei se a minha visão sobre risco vai ao encontro do que você está Eu acho que colocando. está cirúrgico, assim. Sabe por quê? E para quem está ouvindo a gente, Marcelo, isso é muito importante, porque eu vejo principalmente com os profissionais mais jovens, principalmente profissionais médicos, Perfeito. quando eles chegam nas instituições de saúde, eles vão encontrar novos modelos de remuneração. Exato. Ou seja, o hospital não é aquele negócio, ó, você presta serviço aqui, independente do meu resultado, no mês seguinte você toma aqui e leva seu dinheiro. Então, o shared risk, né, o Exato. compartilhamento de risco entre essas duas instituições, pessoa jurídica médico e pessoa jurídica onde ele presta o serviço dele, houve uma mudança desse modelo. Muitos tendem a não compreender. Exato. E você traz luz para um problema que a gente falou muito de passado hoje aqui, Marcelo, mas vamos pensar assim, ó, se nós estivéssemos falando aqui agora de futuro, e aí para falar de futuro, a gente não pode olhar mais do que, vamos olhar para 5 anos, sei lá, quando você, Marcelo, olha lá para 2035, né? 2030. Vamos botar Vamos fazer um 2030, culto. 2035. Mas tá tudo tão rápido que... E quando a gente olha tudo isso entrando aí, Marcelo, medicina de precisão, e medicina de precisão hoje usa muita tecnologia. 88% dos tratamentos oncológicos hoje tem medicina de precisão já. Quando a gente olha Citogenética que vai entrar muito Quando a gente olha pesado. para análises clínicas, radiologia, robótica, pô, já tem gente operando, atravessando continentes em fibra ótica operando paciente. Operando doente. Né? Então, que hospital que você vê que será protagonista no mercado nesse futuro próximo, por exemplo? Cara, é uma boa pergunta. Que vai depender muito de alguns desfechos, né? Mas aos moldes do que acontece hoje, o hospital que se preocupar, de fato, com uma linha de cuidado no sentido de fidelidade, tá? Porque você precisa fidelizar hoje o prestador, né, e o cliente, porque qual é o maior cliente do hospital? O médico. Exato. O paciente é cliente dele, Perfeito. né? E isso não, e eu estou falando como CRM, nós temos que entender que o paciente é nosso. O hospital que se preocupar hoje em ter um corpo clínico que tenha a perspectiva dessa divisão de risco, no sentido de, cara, a gente precisa atender o paciente da melhor forma possível, não da forma mais conveniente possível e nem comercialmente possível. E sem romantismo. Estou falando de sustentabilidade, porque é lindo falar assim, não, temos que fazer tudo. Essa conta não vai fechar. Não é sobre ser verde. Não é né? sobre ser isso. Agora, aquele que se preocupar com... Eu sou muito fissurado em processo, né? Eu sempre desenvolvi um processo chamado Gênesis, né? É como na Bíblia, né? Onde começou o problema? Né? Os 5 porquês, né? Então, o hospital que se preocupar em que do começo ao fim, seja na linha que ele se estabelecer, não precisa ser uma linha de cuidado de especialidade específica, mas um continuismo. O hospital que se preocupar com essa eficiência, sem redução, se preocupar com essa eficiência de processos, de fluxos, né? Sem retrabalho, que tiver uma fidelização muito grande do corpo clínico, com profissionais que comecem a entender de uma forma diferente, ou a gente faz isso ou a gente não vai sobreviver. Né? E nós seremos reféns. Como você falou, está aumentando cada vez mais o número de processos. O que acontece quando você aumenta a demanda? Cai qualidade e a oferta cai, né? Vamos virar sal, né? E não dá para esperar 2035. Não tem condição. Marcelo. Mas deixa eu te fazer a pergunta final aqui. Eu acho que eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo assim, ou você olha para dentro e se prepara para a jornada que venha, seja ela qual for, né? Porque programações, as entradas de tecnologia, elas não vão deixar de acontecer. E é né? inevitável. E serão avanços para o bem. Eu acho que nós estamos aí com os medicamentos que vão se tornar cada vez mais específicos, né? Não, quem não se preparar internamente e quiser tentar sair ao sabor do vento, agora a moda é isso,
eu acho que vai se Mas, perder. Marcelo, eu acho que é um caminho inevitável. Que é uma coisa que a gente está construindo, Edivaldo, você é parceiro nisso. Uma coisa que a gente está construindo hoje dentro do Hub aqui no Distrito Federal é muito dentro disso. Né? Os hospitais se falarem entre si, pô, a gente usar um Hub usando uma sinergia potencial entre instituições. Né? Por Que a isso gente é um hub, consiga, né? por isso que a gente consegue hoje, junto às operadoras, ter o posicionamento que a gente tem hoje. A gente não tem dificuldade hoje, dentro do que está acontecendo, principalmente no Distrito Federal, né? Que é um dos mercados punjantes, né? Até muitas vezes agressivos. A gente não tem muita dificuldade de relacionamento quando a gente impõe alguma coisa. Exatamente. Mas isso vem de uma mudança da postura que a gente se coloca frente a isso. Não somos negacionistas contra as novas evidências, mas também temos que entender que a Tem que conta caber na conta. para todo mundo, É incluindo o profissional médico e o, É e o crescer paciente. com o uso racional do Juntos. recurso. Né? Junto. Não é, não é de qualquer E jeito. ser transparente, sim, com todos os seus players. Pô. Eu acho que a gente tem que sentar e olhar as nossas planilhas assim, dividir isso com o profissional médico, até com o próprio paciente. Falar, olha, o senhor tem uma coparticipação enorme, isso aqui é um exagero. Perfeito. Mas quando a gente analisa de forma mais, vamos pegar assim, 360 esse mercado, Marcelo, o fato é que ele cresceu, né? A gente não pode negar. Cresceu em tecnologia, em volume, cresceu em tudo, né? Principalmente o mercado de saúde que a gente está inserido. E inflou também, né? Não só Exatamente. em volume, mas em tamanho, em robustez, Exatamente. né? Perfeito. E quando você traz a questão das certificações, da acreditação, das melhorias de processo, e a gente vê aí os NPS, a percepção de pacientes, a relação de desfecho clínico, não como médico, mas como gestor. Quando Ok. você olha, fala assim, pô, melhorou? Vou falar pela minha experiência. Né? Eu costumo dizer que isso aí todo mundo fala muito em qualidade e segurança. Né? Ficou quase que meio vulgar, né? Virose, Chavão. né? Estresse, qualidade, né? Ficou palavras, parceria, não é isso? Palavras que se desgastaram e perderam às vezes a sua essência. Quando você fala hoje em qualidade assistencial, em processos de qualidade que são certificados ou acreditam, porque todo mundo fala, o que é acreditação, né? É que alguém fala assim, cara, eu tenho processos de qualidade e segurança. Aí vem uma instituição e fala, ó, eu acredito, eu certifico que é verdade. Eles não estão falando da boca para fora. Então, é todo um processo de aculturamento. Uhum. E aí você toca num ponto, cara, que é interessante assim. Você hoje, né, antes de eu fazer minha conclusão, você hoje enxerga como? Olhando pelo lado não de dentro do hospital, você enxerga como? Eu acho que Se eu devolvesse a pergunta hoje para você ver como a gente não combinou, hein? Eu não vou ficar A gente em cima não do combinou muro, nada, né? eu não vou ficar em cima do muro, não, vou te responder. Eu acho que houve um crescimento significativo da oferta de serviços, Perfeito. mas uma oferta de serviços não conectada necessariamente com a relação de consumo. Perfeito. E que isso, de alguma medida, trouxe algum benefício no desfecho clínico, daquilo que é pré-clínico e aquilo que é clínico, do ponto de vista de doença, principalmente Concordo das doenças crônicas. plenamente. Que é a tal da qualidade percebida. Exato, mas Então não é a da parede. Mas né? eu acho que houve uma desconexão muito grande com a necessidade de sobrevivência desses modelos. Então parece que é uma metamorfose, mas não é uma metamorfose natural, ela está assim de qualquer jeito. E aí você vê isso nos modelos de governança, nas pessoas que se conectam com essas governanças, na exploração de um mercado muito mercantilista ainda e pouco voltado para o propósito financeiro, Pronto. técnico, científico do negócio. Então, Prognóstico, desfecho clínico real, perfeito. Sabe, às vezes Mas, não... aí, deixa eu só te interromper. Mas é isso, tá? Não, mas então, indo ao encontro do que você está colocando, quando eu falei da qualidade, muito disso aí, eu tenho certeza que você ia por esse caminho. Entenda, cara, que o que acontece é que o que você se propõe a fazer, vou criar uma linha de cuidado, como isso chega, como isso é percebido no paciente. Então é óbvio que incremento de tecnologia, melhores medicamentos, linha de cuidado, é óbvio que vai impactar no desfecho clínico. Um paciente acompanhado, você tem menos chance de intercorrências, de anomalias que vão acontecer no processo.
Então, os desfechos clínicos serão melhores e as qualidades percebidas também. Se você mantém uma jornada, principalmente uma jornada sensorial, sobre as experiências que ele viveu também, é tudo legal, tudo bacana. Mas tem uma coisa que eu vivenciei isso ao longo dos anos, e eu queria muito deixar isso registrado, cara, que é uma percepção pessoal, já escrevi sobre isso, que a tecnologia e a capacidade de comunicação que a gente tem hoje, ela ficou tão rápida, tão acessível, internet, hoje você acessa tudo, que a gente se comunica hoje muito pouco. E a gente combina, a gente traduz um plano, um planejamento muito pouco. As pessoas se comunicam, em plena era da alta comunicação, a gente se comunica muito mal. A gente fala muito. A gente fala muito. A gente se comunica mal. A gente é incapaz hoje de transferir alguns aprendizados por N motivos. E a relação hoje, se você for no CRM, 90% hoje dos grandes problemas que acontecem entre a relação médico-paciente é a falta do relacionamento, da comunicação. E a gente como continua dentro das nossas empresas, dentro dos nossos setores, se comunicando mal, seja por alinhamento de propósito, seja por qualquer outra coisa, e a gente comunica mal o usuário. Então, bons desfechos clínicos acontecerão, por exemplo, como você acabou de colocar aí, se um cirurgião da Indonésia operar um paciente aqui no Brasil, vai ter um baita de um desfecho clínico. Mas qual vai ser a experiência que esse paciente vai ter? Quem foi a pessoa que operou ele? Entende? Então, o desfecho clínico, a tecnologia, cara, sem dúvida nenhuma, vai custar mais caro, né? Nós teremos, infelizmente, ao longo do tempo, você falou de 5 anos, eu acho que até menos, uma segregação importante sobre o custeio desse processo todo, mas ainda assim, eu ainda sinto muita falta. Eu brigo lá muito sobre as reuniões presenciais, mas reunião, não do que essa loucurada que não quer sentar para tomar café e marcar a próxima, né? Mas dessa coisa presencial, onde a gente possa fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Perfeito. De ouvir e discordar, pô. Né? Nós perdemos a capacidade de discordar e continuarmos concordantes, né? Mas eu acredito muito que o que está faltando isso, para perpetuação, ainda é muito essa parte da gente se comunicar melhor para alinhamento de expectativa. Perfeito. Com os convênios, Perfeito. com os médicos, com os pacientes. Perfeito. Falei demais, pô. Cara, foi bom demais a conversa com você. Maravilhoso. Pessoal, olha só, quem acompanhou a gente até agora, nosso muitíssimo obrigado. Nós tivemos aqui uma aula aqui hoje de experiência. Marcelo é uma pessoa muito querida, que a gente admira muito pelo trabalho, pelos resultados, mas antes de tudo, pelo ser humano incrível que você é, Agradeço Marcelo. muito. Sempre eu fui assistente seu na assistência, né? Então eu tenho a memória do respeito que você lidava comigo, né? E isso com meus 20 e poucos anos. Então sempre Nós já fomos jovens, né? assim, sempre tratando todo mundo com muito respeito, com muita cordialidade, com muita atenção e ouvindo, né? Então muito obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado vocês pelo Curte convite. o nosso conteúdo, compartilha e dê uma força para que a gente faça esse conteúdo chegar em profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, gestores e que ele seja capaz de transformar, nem que por um só instante, o seu dia. Um grande abraço e até o próximo.